Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isso é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais o fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Igreja, em sua sabedoria de mãe, nos convida a comparecer diante deste dia dedicado à contemplação deste mistério tão singelo e tão simples, tão delicado como só pode ser a graça divina. Não obstante o que marque nossa condição neste mundo, particularmente no tempo das redes sociais, em que somos uma grande sociedade do espetáculo, seja o desejo da grandeza, do sucesso e do destaque, vemos Deus querendo esconder-se nas espécies do pão e do vinho, para que sua presença seja continuamente encontrada entre nós. Celebramos este divino sacramento na consciência de que ao longo da história ele sofre várias profanações. Aquelas que são mais conhecidas na medida em que se fala de sacrários invadidos, ou da comunhão sendo levada para este ou aquele lugar num rito, ou pelo fato de que às vezes nós não recebemos num estado de graça, tornando-se, portanto, como acabamos de escutar nessa sequência, grávida de elogios sobre a Eucaristia, um sacramento de condenação. Mas também a cada vez que negligenciamos que a Igreja é o sacramento do Cristo, o seu corpo místico, como se costuma dizer desde há muito. Portanto, em cada pessoa humana está presente o Cristo que quer ser encontrado e também servido. E nós nos aproximamos da Igreja em suas imperfeições e também em suas máculas, por compreender que nela nós nos encontramos com Jesus. Que a incredulidade não nos leve a cometer o erro de São Tomé, confiarmos demasiadamente em nossa razão, desprezando aquilo que é essencial e, portanto, invisível aos olhos, tanto quanto que por nossas frustrações e aflições nos esquecermos que o Cristo só se pode encontrar na Igreja, não no templo, não nas púrpuras dos cardeais, nem na renda Richelieu, mas na Igreja que é cada um de nós, que quando nos reunimos para repetir o que Ele fez
atualizamos a Páscoa, o seu encontro e a sua adoração. Atualizamos a ceia daquele último dia e que se presentifica cada vez que nos encontramos para repetir o que ele fez até que ele volte. Por isso é bela a expressão do Ave Verum Corpus, musicada por Mozart, quando a Eucaristia é chamada de Esto nobis pregustato, uma pregustação dos bens que são reservados apenas para o céu. Cada vez que comungamos, cada vez que contemplamos a Eucaristia, dobramos os nossos joelhos, portanto nos tornamos maiores para oferecer-lhe este sacrifício de louvor, dá-se a nós uma antecipação dos bens reservados ao céu. O céu desce até nós quando estamos diante deste augusto, tanto quanto delicado sacramento da Eucaristia. Nos detenhamos rapidamente à liturgia da palavra. Vejamos na primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 5, o Senhor, pelos lábios de Moisés, convida a oferecer um Tzevach Shelachmin, um sacrifício pacífico, um sacrifício da paz. Portanto, um sacrifício de uma comunhão que nos coloca diante de Deus e nos faz receber dele tudo aquilo que precisamos para estar bem. A paz não é apenas a ausência dos conflitos, porque conflitos e angústias sempre teremos. Não há nenhum caminho isento de chorar, lembra a nossa cantora Flávia Venceslau. No entanto, nas angústias, nas agruras da vida, no peregrinar do Antigo Testamento, que é também o nosso, a nós que somos caçadores de nós, como lembra Milton Nascimento, somos convocados a oferecer a Deus um sacrifício de paz, porque diante dele o nosso coração encontra tudo aquilo de que necessita. Deus nos é suficiente, como nenhuma coisa é capaz de ser. Este sacrifício de paz é o sinal da aliança. A aliança é o conteúdo deste sacrifício, uma aliança que é feita com o sangue. O sangue, na perspectiva do Antigo Testamento, ecoando as religiões do mundo antigo, é um sinal da vitalidade. Os judeus não podiam comer o sangue dos animais. Portanto, um judeu ortodoxo nunca vai apreciar a alegria de um chouriço, porque no sangue está a vitalidade e a vida, em última instância, pertence a Deus. Por isso, não se pode derramar sangue, a não ser com a permissão divina. E, inclusive, não se pode derramar o sangue do irmão. Um dos mandamentos da lei de Deus é: não cometerás homicídio, porque o sangue pertence a Deus. E é o símbolo desta vida que frui, da vida de Deus, que é toda dedicada ao povo. Ele é o Deus da vida, Ele é o vivente, o Erie Asher Erie, aquele que é e que será. Dá-se totalmente ao povo e convida também o povo a dar-se totalmente a Ele, sem reservas. Por isso, o sangue do animal, em metade, é aspergido sobre o altar, para dizer do compromisso irrevogável de Deus de ser para o povo. E a outra metade é aspergida sobre o povo, que deve comportar-se em consonância com os mandamentos de Deus. Aqui temos, para dizer em linhas gerais, um indicativo do amor. Na nossa relação com Deus, porque devemos amá-lo sobre todas as coisas, nós não podemos ter reservas. E, inclusive, devemos estar abertos a este único amor que não tem prazo de validade, porque o amor de Deus é a condição para uma vida bem vivida e em paz, e a garantia, porque sem o amor de Deus nós não podemos. Ao mesmo tempo, também nós, inspirados por este amor de Deus, que vem a nós como dom, também devemos nos amar uns aos outros. E nós sabemos muito bem que ninguém pode amar a não ser que dê tudo de si. Esse é o desafio dos nossos tempos. Nós amamos no nosso casamento dando boas viagens. Nós amamos os nossos relacionamentos fazendo posts com filtros no Instagram. Nós amamos os nossos filhos dando a eles presentes caros, porque a gente não quer se fazer presença e não quer se comprometer com eles. E depois reclamamos dessa ausência progressiva que deságua na adolescência, não é? Meu filho não me escuta. Claro, ele não conhece a sua voz, como é que ele vai te escutar? Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas e nos deixar encher da vitalidade do amor de Deus. E também nós nos amarmos uns aos outros, compreendendo que amor é tudo dar e depois dar-se.
Alguém que amar num casamento sem dar sua lágrima, seu suor e o seu sangue, não estará amando como é necessário amar. Porque quem ama reservando algo de si, terminará envenenando o amor com o egoísmo, não é? Quando nós amamos, nós estamos todos vertidos em direção ao outro, porque o amor a Deus e uns aos outros é inevitavelmente um compromisso de sangue. Quem não compreender isso não será capaz de amar. O Cristo é chamado na carta aos Hebreus como sumo sacerdote dos bens futuros. Portanto, como aquele que cumpre plenamente aquilo que no Antigo Testamento era apenas uma prefiguração. Ele é mediador de uma redenção eterna. Portanto, nestes tempos de impermanências, onde tudo caduca rapidamente, o Cristo, seu sacramento, seu corpo e seu sangue nos fazem permanecer. E é Ele mesmo quem diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. Quem come minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós, ainda que com certos ruídos, compreendemos bem que ao comungar, o Cristo passa a permanecer em nós. Por isso, nós precisamos deste pão dos viajantes, este pão dos peregrinos. Precisamos da Eucaristia porque ela é remédio. Tem gente que se pergunta, é pecado ou não, padre, faltar à missa do domingo? Às vezes até sabendo aquilo que é a orientação da igreja, eu sempre respondo assim, é próprio de quem ama desejar estar perto. Então, nenhum de nós fica perguntando assim, mas eu gosto mais de uma pessoa, dá para manter a amizade vendo ela uma vez por mês, não mandando para ela uma mensagem, não compartilhando a minha vida? Sim, mas depois de um tempo vocês vão se tornar estranhos. Essa é a regra também. Precisamos comungar do Senhor para que Ele esteja em nós, mas há também um mistério implícito e pouco aproveitado. Nós, quando comungamos, também estamos no Cristo. Então, cada vez que comungamos, cada vez que dedicamos um pouco de tempo à adoração ao Santíssimo Sacramento, nós também nos lançamos em Deus, nós também permanecemos nele. Algo de nós, algo da sua angústia, da sua dificuldade, é elevado ao céu como um incenso, porque Ele nos considera muito importante. Se é o que nós cantamos no Salmo, é sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos e seus amigos. Na vida de cada um de nós há sempre instante vivido e instante morrido. Quantas lágrimas derramadas na semana, um pouco pelo marido, um pouco pelos filhos, um pouco pela chefe, no ambiente de trabalho, que tudo isso possa estar em Deus, porque Ele escolheu permanecer em nós, que nós também permaneçamos nele. E termino olhando para a Virgem Maria, porque ela foi quem, desde o primeiro momento, trouxe em si a presença de Deus, foi obediente a Deus, se tornou morada de Deus. Que ela também nos inspire a fazer de nossa vida, de nossa alma, de nosso coração, um lugar onde o Cristo permanece. Uma contemplação contínua deste amor que não passa, que tem o privilégio de nunca entediar, porque fala da nova e da eterna aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,